noite, né? Para quem não sabe ainda, né? Sou o professor Marcelo. Só para quem não conhece. Na aula passada, a gente trabalhou com as penas principais. E ficou faltando as penas acessórias, que faz parte do edital do concurso público. Penas principais e penas acessórias. As penas acessórias, trazidas pelo Código Penal Militar, nada mais é do que efeito da condenação. Então, em outro diploma, você vai ver os efeitos da condenação. Para nós, do Código Penal Militar, vai trazer o tópico apenas penas acessórias. Se é o efeito da condenação, além do Código Penal também traz essa consequência, traz o nome lá, efeito da condenação, mas nada mais é do que, depois que você foi condenado, o que vai acontecer com você? Depois que veio a sentença sua, vai ficar da mesma maneira, eu cumpro a sentença, está resolvido? Então, existe, como consequência da pena do cidadão, consequência da pena dele, outros penduricalho, como diz um professor de direito. Vem um adereço, vem um enfeite para a pena dele. E esses enfeites não são agradáveis. São esses que a gente vai estudar agora. O que são penas acessórias? Quais são, melhor dizendo, as penas acessórias? A primeira pena acessória que eu escrevi ali, a perda de posto e patente, a indignidade para o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato, a exclusão das Forças Armadas, a perda da função pública, a suspensão do pátrio poder, tutela, curatela, a inabilitação para a função pública e a suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. A primeira, a perda de posto ou da patente. O que é o posto? O que é a patente? O posto, em termos mais genéricos, é o cargo que o oficial exerce. É aquela titulação que ele tem. Os oficiais, a gente sabe que é aquele ciclo que começa com tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Isso no caso das forças auxiliares. As Forças Armadas têm os oficiais generais ainda. Então, esse título que ele recebe, tenente, capitão, major, isso ele é chamado de posto, o posto do oficial. Quem não é oficial, que é o segundo ciclo, é chamado de praça. A praça, ela não tem posto, ela tem graduação. Então, a gente vai ver a graduação do sargento, a graduação de subtenente, do cabo, do soldado. Essa é a graduação. Então, toda vez que o militar, que o oficial for condenado a uma pena acima de 2 anos, ele perde o posto dele. Espera aí, acima de 2 anos ele vai perder o posto. A Constituição Federal, ela vai falar que o oficial só vai perder o posto dele por decisão transitada e julgada por o Tribunal Superior. No caso das Forças Auxiliares, existem estados que têm o Tribunal de Justiça Militar. No nosso caso, estado de Goiás e outros estados que não tem a Justiça Militar. Existe a vara especializada da Justiça Militar e o grau superior seria o pleno do Tribunal de Justiça. Então, se ele for condenado a 2 anos, necessita, constitucionalmente falando, necessita que ele seja julgado nesse tribunal.
Já os oficiais das Forças Armadas, existe o Superior Tribunal Militar. Então, toda vez que o oficial for condenado a uma pena superior a 2 anos, ele vai perder o cargo dele, que no caso dos oficiais é chamado de posto. E patente, professor, o que é patente? Aí está falando que ele vai perder o posto e a patente. A patente é o documento que confere ao oficial o posto. É como você, só para citar um exemplo, você passou num concurso da Ordem de Advogados do Brasil, só a título de exemplo. Aí é conferido a você um documento falando que você é advogado, você é habilitado, e por algum motivo tira, é cassado de você. Esse documento, mesmo quando caça esse documento seu, você continua sendo bacharel em direito, não continua? Você passou na ordem, você deixou de ser, você perdeu, só a título de exemplo, você perdeu o seu posto de advogado, mas você continua bacharel em direito, não continua? Nada vai tirar aquele diploma seu de bacharel em direito. No oficial é diferente. Existe o diploma que confere ele ao título de oficial. Se ele for condenado, ele vai perder aquele diploma. Para ele ser oficial de novo, ele tem que passar por todos os processos de novo. Então, o cargo é o posto, tenente, capitão, coronel. Patente é o documento que confere ele ao cargo. No caso dos oficiais das Forças Armadas, a patente é conferida pelo presidente da República, e no caso dos militares das Forças Auxiliares, que é o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, é conferido pelo governador de estado. Nada mais é um diploma lhe dando todos os poderes que o posto tem. Então, você vai perder os dois, você vai perder o posto e vai perder a patente. Vamos mais à frente. Tem doutrinador que fala que isso aqui, olha, é consequência, tanto a indignidade para o oficialato como a incompatibilidade para o oficialato. Então tem gente que vai falar, não, ele perde o posto ou a patente por ele ser indigno ao oficialato e incompatível ao oficialato. Não, porque assim o legislador não quis. Se fosse a mesma coisa, o legislador tinha colocado um tópico só, para que eu vou colocar 2, 3 tópicos? Então, ele não quis dessa maneira. Ele quis falar que perda do posto é uma, indignidade para o oficialato é outra, incompatibilidade para o oficialato é outra. Então, o legislador, ele trouxe a situação da indignidade para o oficialato e a situação para a incompatibilidade com o oficialato. Indigno. Quem que é indigno? A termo comum, o indigno é aquele que causa repulsa na classe. Como assim, professor? Causa repulsa na classe? É como se você falasse assim, ó, esse cidadão aí, ele mancha a instituição militar. Ele não merece usar a farda que veste. Esse cidadão é considerado indigno. Mas é pelo senso comum? Não. É pelo aquilo que o legislador falou que é indigno. E o próprio tópico, ele vai trazer quem que são esses indignos. Vamos ler aqui, ó. Por exemplo, aquele que comete crime de traição. Existe a maioria das polícias como patrono Tiradentes. E um dos traidores de Tiradentes era um coronel. Nessa situação, esse coronel seria indigno, porque ele cometeu um crime de traição. Mas, por outro lado, tem gente que vai falar assim, olha só, indigno era o Tiradentes, que ele foi contra a ordem do Estado. Então, aquele que não merece ostentar, seja por traição,
seja por covardia. Covardia. Já pensou aquele cidadão que deixa o colega em perigo? Foge na hora do embate, na hora de arrostar o perigo? Esse cara é indigno ao oficialato. Quem mais? Espionagem. A gente vê na ordem mundial aí, né? Espionagem russa, espionagem inglesa. Aí, de repente, o cidadão é de um estado, um país, vai fazer espionagem no outro país. Quando descobre, geralmente é pena de morte. Aonde que não é permitido pena de morte, os caras dão um jeito de executar essa pessoa de alguma maneira, com veneno, igual aconteceu recentemente com um espião russo que estava morando na Inglaterra. Pelo menos falam que foi o Estado dele que resolveu colocar veneno, porque o Estado ele não aceita de maneira nenhuma um traidor, digamos assim, um espião traidor. Aí ele vai trazer vários outros. Por exemplo, você acha que um cara que comete peculato, por exemplo, apropriar de coisas que você tem o dever de guardar? Você faz a apreensão do dinheiro, você vai lá e apropria do dinheiro, você apropria do bem público. Você acha que esse cara é digno de estar no meio, no ciclo militar? Não, não é. Então, esse cidadão que for condenado por esses crimes, ele vai trazer um rol maior. Peculato, quais mais o crime? Furto, roubo, extorsão. Esses crimes causam repulsa. Ninguém quer esse cidadão no meio militar. Então, ele é indigno para o oficialato. Sugiro, né? Dar uma olhada com carinho no rol, porque o indignidade ao oficialato é quando o cidadão é condenado a esses crimes que eu já falei. Aí ele vai, como consequência da indignidade, é claro que ele vai perder o posto. Olha, perda do posto ao patente quando a pena for maior do que 2 anos. Indignidade ao oficialato não vai falar em pena. Não vai falar em pena. Então, qualquer pena, ele vai perder o posto e a patente? Vai, mas como indigno ao oficialato. Próximo, a incompatibilidade com o oficialato. Quem é incompatível? Aí você vai falar, mas o indigno é incompatível. O indigno é incompatível, mas a pena acessória, ele vai vir em 2 casos. Artigo 141, artigo 142. O que diz o artigo 141? Quem está aí com vadimeco vai ver que é um crime você entrar em acordo, em acerto, para colocar o país em confronto, o Brasil em confronto com outro país. Aquele cara que faz esse acerto para colocar o país em confronto, fazer um acordo, seja com outro país ou com um terceiro país, ou seja, com esse país mesmo que você quer que o Brasil entre em confronto, esse oficial, ele vai ser considerado incompatível. Isso é incompatível para o oficialato. O artigo 142, ele vai trazer um rol ali de aquele que tenta separar o país. Vou imaginar com um oficial, um tenente, um coronel, resolve fazer o Estados Unidos do Caiapó. Tenente comandante aqui da região resolve criar um estado aqui. Esse cidadão será incompatível com o oficialato. Lá no Pará, na Amazônia, o cidadão faz um levante lá no estado e tenta internacionalizar a Amazônia. Internacionalizar a Amazônia. É claro que vocês nunca ouviram essa expressão. Isso é uma expressão que ninguém nunca falou, eu estou inventando aqui agora. Internacionalizar parte do território brasileiro, primeiro, que é um crime contra a segurança nacional, e se tiver o oficial envolvido, tchau, obrigado, ele vai perder o cargo dele por incompatibilidade
com o oficialato. Próximo tópico. Exclusão das Forças Armadas. O oficial, ele perde posto e a patente. Perde posto e a patente. A praça, ele é excluído das Forças Armadas. Como a Constituição fala que a gente também segue os mesmos ritos lá, né, o mesmo Código Penal, inclui aqui para nós também das Forças Armadas e auxiliares, mas o Código só traz o termo das Forças Armadas. Então, toda vez que uma praça, soldado, cabo, sargento, subtenente, os alunos do curso de formação de oficial, os cadetes, os aspirantes, se for na Marinha, e os aspirantes fora também, né? Os cadetes, os aspirantes, os guardas marinhas, eles são chamados de praça. E se ele cometer um crime com pena superior a 2 anos, ele vai ser excluído das Forças Armadas. Professor, ele só vai excluir se ele cometer um crime acima de 2 anos? Não. Ele sempre vai ser julgado toda vez que ele for condenado a alguma coisa. Se for uma transgressão disciplinar, um crime que causa repúdio ali no meio, ele vai fazer um processo administrativo contra ele para julgar a capacidade dele permanecer ou não nas Forças Armadas ou nas Forças Auxiliares. Independe se ele foi condenado ou não. Às vezes ele é absolvido. Talvez ele foi absolvido por falta de prova. Talvez ele foi absolvido por prescrição, que é um tema que a gente vai estudar na próxima aula. Só que a conduta dele, mesmo ele sendo absolvido, a conduta dele não é uma conduta compatível com a vida do militar. Talvez ele não é traficante, mas ele vive em conluio com os traficantes. Ele pode ser excluído? Pode, mas não como pena acessória. Aí ele vai ser excluído por um processo administrativo. Como pena acessória, só se ele for condenado a uma pena acima de 2 anos. Beleza até aí? Para frente. Cinco, perda da função pública. Nós falamos da perda do posto e da patente. Quem tem posto e patente é oficial. Nós falamos da exclusão das Forças Armadas. Quem é excluído das Forças Armadas são as praças. Nós falamos do oficial e falamos das praças. Olha aqui, perda da função pública. Se eu falei do oficial e falei das praças, quem que vai perder a função pública aqui? Só restou o civil, né? O civil também comete crime militar. O civil comete crime militar quando o crime é contra a União. Se for contra os estados, não existe crime militar. O civil não vai cometer um crime militar no âmbito estadual, mas no âmbito da União ele comete crime militar. Quando é que ele vai perder a função pública dele? Quando ele cometer um crime por abuso de poder, por um abuso funcional dele, ele vai perder a função pública. Não é minha disciplina, direito penal comum, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Quando o cidadão for cometer um crime por abuso funcional, um abuso de poder, no Código Penal Comum vai falar assim, ó, com pena acima de 1 ano. O Código Penal Militar não fala isso, tá? O Código Penal Militar vai falar, se você cometer um crime com abuso de poder ou funcional, é uma pena acessória à perca da função pública. A perca da função pública. Ainda vou mais além.
não precisa constar na sentença. Ele vai perder a função pública, ainda que eletiva, ainda que ele foi vereador ou qualquer outra coisa. Então guarda aí, prevaricação é abuso de abuso do dever funcional. Prevaricação. Prevaricação a gente sabe o que é, né? Fazer ou deixar de fazer para satisfazer interesse pessoal, seu ou de outra pessoa. Então esse cara, ele perde a função pública. Peculato, que entra lá na indignidade também, mas aqui é pro civil, perde a função pública. E outros exemplos de abuso do dever funcional, violação do dever funcional. O artigo 2º vai falar o seguinte: vai perder também a função pública se ele for condenado acima de 2 anos por qualquer outro crime. Mas é óbvio, pensa comigo, o oficial perde o posto, a praça perde a graduação, toda vez que for condenado acima de 2 anos. O civil também tem que perder, né? Se todo mundo perde, então por qualquer crime acima de 2 anos, ele vai perder a função pública. Veja bem, abuso de poder e violação do dever funcional não tem tempo. Qualquer pena. Ok? Nesse sentido? Qualquer outro crime no Código Penal Comum vai falar acima de 4 anos. Código Penal Militar acima de 2 anos. Faz essa diferenciação lá no código de vocês. Quando você estiver estudando, se for material do concurso, observa essas duas coisas aqui. Uma não tem tempo e a outra é 2 anos. No Código Penal Comum, uma é 1 ano e a outra é 4 anos. Perda da função pública. 2 anos, acima de 2 anos, acima de 2 anos, das Forças Armadas também, acima de 2 anos, a exclusão da praça. Perda do posto, acima de 2 anos. Vou chamar a atenção de vocês agora por um crime chamado tortura. Alguém já ouviu falar esse crime? Crime chamado tortura. Lá no crime de tortura, não existe tempo. Ele veio para o ordenamento castrense, não que o crime de tortura não existia, ele existia, mas como não tem previsão, não tinha previsão no Código Penal Militar, só era considerado crime militar aquele que estava previsto no Código Penal Militar. A partir de 2018, o que vai falar se é crime militar ou não é a situação em que o agente se encontra. Então, hoje, o crime de tortura, dependendo da situação do agente, pode ser considerado um crime militar. E todo funcionário público, seja ele civil ou militar, que for condenado por crime de tortura, ele perde o cargo público. Tem tempo, professor? Se ele for condenado a um suspiro, ele já perdeu o cargo público dele. O que é ser condenado a um suspiro? Uma pena, por mais branda que ela seja. Pode ser uma pena de 1 dia, meia hora, 10 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos. For condenado ao crime de tortura, ele vai perder o posto, a patente, a função pública e ser excluído no caso das praças das Forças Armadas. Então, cuidado com o crime de tortura, tá? Inclusive você, quando você estiver lá sendo um agente público, cuidado com o crime de tortura. A sociedade acha que a gente é super-herói, tem que resolver tudo no braço. Aí você, empolgado, vai lá e quer dar uma apertada. Crime de tortura. Teve um delegado em Brasília que perdeu o cargo público dele por tortura psicológica, que segundo ele, segundo o juiz que excluiu ele, né, não foi nem ele falou que porque o cara bateu na mesa e gritou com
com um réu lá que ele estava inquirindo réu. E o réu achou que foi torturado por causa disso, o delegado perdeu o cargo público dele. Porque deu um grito no cidadão que estava sendo inquirido lá. Então, cuidado, o dia que vocês forem agente público, crime de tortura é exclusão. Vamos para frente? Suspensão do pátrio poder, tutela, curatela. Deu até uma suspirada aqui, porque existem movimentos que não faz sentido, mas infelizmente acontece na nossa sociedade e a gente vai mudando por interesses políticos, mas deixa para lá. O código fala suspensão do pátrio poder. Aí a pessoa fala de jeito assim, mas pátrio poder é para homem. Então vamos mudar o nome? Vamos colocar poder familiar. O nosso código traz pátrio poder, mas o nome correto hoje usado na sociedade é poder familiar. Eu ainda não vi falar em mudar patrimônio, mas deixa para lá. Suspensão do pátrio poder. Você passa a deixar de administrar seu lar, digamos assim, seus filhos. E aí ele emenda. Se você for tutor ou curador, tutor é para menor incapaz, curador é para maior incapaz, digamos assim. Tutor e curador. Eu falo, digamos assim, porque existe situação de curatela para quem não é maior de idade. O que é a suspensão do pátrio poder? Você deixa de ser responsável por aquela pessoa que você cuida dela. Você vai deixar de ser responsável por aquela pessoa que você cuida. Quem que é esse que vai deixar de ser responsável? Vai ter a suspensão do pátrio poder. O código vai dizer o seguinte: o condenado a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, seja qual for o crime praticado, enquanto dure a execução da pena, não importa, condenado acima de 2 anos, enquanto durar a pena. Enquanto durar a pena. Faz sentido? É óbvio que faz sentido. Alguém tem que ser responsável por essa pessoa que você cuida. Seja seu filho, seja um tutelado seu, seja aquela pessoa que você é curador, aquela pessoa especial que você trata dela. Você está preso. Como que você vai administrar a vida dessas pessoas? Suspensão do pátrio poder, toda vez que você for condenado a uma pena privativa de liberdade, acima de 2 anos, enquanto durar a pena. Aí vem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha, professor? Que eu já vi cair essa pegadinha em concurso público. Inclusive, acho que eu coloquei naquele material que eu mandei para você. Enquanto durar ou durante o processo, pode haver a suspensão provisória do poder familiar, da tutela e da curatela, enquanto durar o processo. Talvez o crime seja a natureza do crime, talvez a situação que se encontra. O juiz pode, durante o processo, fazer uma suspensão provisória. Aonde que está a pegadinha? Durante o processo. E às vezes cai assim, ó, durante o inquérito. Não, pela lei é durante o processo e não durante o inquérito. Tá bom? Não caia nessa pegadinha. A suspensão do poder familiar pode acontecer provisoriamente, mas durante o processo. Não caia na pegadinha. Inabilitação para a função pública.
Eu esqueci de colocar aqui, mais de 4 anos. Quem que vai incorrer a inabilitação para a função pública? Todo aquele condenado à pena de reclusão por mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Pegadinha do malandro. Pena de reclusão. Pena de reclusão. Guarda aí. Por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Você foi condenado a uma pena acima de 4 anos, o juiz vai estipular uma pena, uma inabilitação para você de 2 a 20 anos. De 2 a 20 anos de inabilitação. O que eu chamo a atenção para vocês? É justamente nas pegadinhas. E é aí que acontece o erro da gente. A gente até conhece a teoria, até entende o fato, mas na hora que coloca a pegadinha do malandro lá, você cai nela. Então, condenado à reclusão. Você vai para a roça amanhã? Foi da moça ou vai ser? Alguém está com o microfone ligado aí? Vamos desligar o microfone. A pena de reclusão. Então não cai na pegadinha. A inabilitação é para pena de reclusão. E ela acima de 4 anos. Lembra que a gente vem falando de 2. Aí a hora que coloca lá uma pena de reclusão acima de 2 anos, você cai na pegadinha também. Então é acima de 4 e o período de inabilitação de 2 a 20. Sempre vai acontecer? Não, o juiz vai estipular, o juiz que vai entender se cabe ou não essa inabilitação para você. Por último e não menos importante, suspensão dos direitos políticos. O preso não vota e não pode ser votado. Ultimamente, né, a gente está vendo preso até sendo deputado, mas a lei fala que o preso não vota e nem pode ser votado. O que diz? Durante a execução da pena de privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdurar a inabilitação de função pública. Então, quem tem o direito político suspenso? O cara que está preso ou o cara que está inabilitado para a função pública. Ele tem os seus direitos políticos suspensos. Em outras palavras, não vota, não pode ser votado. Suspensão dos direitos políticos é isso. O condenado e quem está em um período de inabilitação para a função pública. Professor, mas ele foi condenado a 4 anos, vamos pôr 5, e uma inabilitação de 10 anos. Mas ele já cumpriu a pena dele, mas a inabilitação dele para o serviço público é de 10? Então ele não pode votar e nem ser votado. Beleza? O que eu tenho mais para falar a respeito disso? A perda do posto e patente. A suspensão dos direitos políticos. E aqui, ó. Toda vez que o juiz condenar alguém, a perda do posto, a qualquer pena, melhor dizendo, ele obrigatoriamente, se ele quiser que o cara perde o posto ou a patente dele, se ele quiser a suspensão dos direitos políticos dele, melhor dizendo, ao contrário, a perda do posto acima de 2 anos,
a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública por condenação acima de 2 anos, isso é direto. Ele não precisa colocar na pena. O cara foi condenado, rua. O cara foi condenado, tem os direitos suspensos. Suspensão dos direitos políticos. O cara foi condenado, tem a perda da função pública. Agora, nos demais casos, a indignidade para o oficialato. O juiz tem que escrever. O cara foi condenado, mas o juiz acha que ele não é indigno, ele não tem essa pena acessória. O cara foi condenado, é incompatibilidade com a pena do artigo 141. Mas o juiz entende que ele é compatível para o oficialato, ele vai permanecer. Suspensão do pátrio poder. Se o juiz entender que não deve suspender, não vai suspender. Só vai suspender se o juiz escrever. Agora, nesses casos que eu falei, perda do posto da patente e suspensão dos direitos políticos, perda da função pública por condenação acima de 2 anos, isso o juiz não precisa escrever. Ele foi condenado, rua, ele vai perder o cargo público dele. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Deixa eu beber água para nós continuar mais um pouquinho. Alguma dúvida quanto a isso aí, pessoal? Se tiver dúvida, vai falando aí. Tranquilo. Quem não estava aí nas últimas aulas? Fala oi aí. Kleber, bem-vindo. Quem mais? Railane, que não estava nas últimas aulas. Os outros, é claro que os outros é bem-vindo também, né? A Lucinei, né, Lucinei? Nas minhas últimas você não estava. Tô aqui. Mas hoje eu Não, tô. na última você não estava, não. Você está cabulando minhas aulas. Não, mas hoje eu vim, hoje eu tô aqui. Ai! Misericórdia, perdão, tá cabelo. Caiu. Tô brava. Calma. Caiu a cadeira. Outra coisa, pessoal, falamos das penas. Quais são as penas acessórias? Quais são as penas principais? E o efeito da condenação. Depois que você foi condenado, o que pode acontecer com você? Primeiro, você tem que reparar aquilo que você, claro, puder reparar. Se você destruiu alguma coisa com seu crime, você vai fazer a reparação. Existe uma ação, chama ação civil, ex delite. Toda vez que alguém comete um crime contra você, comete um crime contra essa pessoa, se o advogado lembrar, ele entra com uma ação, chamada ação ex delite, para receber os danos morais, digamos assim. Porque se você for roubado, o que vem na sua cabeça, a primeira coisa? Esse cara tem que ir para a cadeia. E o cara vai para a cadeia, você consegue fazer com que o cara vá para a cadeia. Beleza? O cara está preso, ainda bem. Não vai trazer meu bem de volta, mas pelo menos esse infeliz está preso. Mas não morre só aí, ninguém explica para ninguém. Existe uma ação civil ex delite, que a gente chama, né, em função do crime, que você pode entrar para reparar. Isso aí depois os advogados vão explicar aí para você, para reparar, digamos assim, o dano que essa pessoa cometeu. Se for um dano direto, tiver como ele reparar, quebrou uma casa, quebrou seu carro, vai reparar o dano. Então, toda vez que a pessoa foi condenada, ela tem por obrigação reparar o dano.
Toda vez que ela foi condenada por qualquer coisa, até por homicídio. Não vai trazer a vida do meu ente querido de volta, mas ele está preso, isso já estou feliz. Beleza, mas isso causou algum dano para você? Ele é obrigado a reparar esse dano, nem que seja um dano emocional. Ele é obrigado a reparar. Mesmo, Então, o professor, pode mesmo se passar muitos anos, tipo 10, 15 anos, não, aí eu vou ficar te devendo qual que é esse prazo que tem para entrar. O que eu sei é que ele é obrigado a reparar. Agora, quanto tempo depois que você vai entrar, eu vou ficar te devendo, porque na realidade você é mais na seara civil, não é na seara militar, né? Você vai entrar com ação, chama ação civil ex-delite. É mais na seara civil, ainda não vou dar conta de responder quanto tempo que ele tem para isso não, tá bom? sem problemas. Perda em favor da FP aqui é fazenda pública. Você perde, não pensa besteira. FP é fazenda pública. Você perde bens em favor da fazenda pública. Por exemplo, sei lá, no quartel, você resolve fazer crime, cometer um crime, e com esse crime você começa a lucrar. Você fica rico, compra uma casa, compra um avião, lá dentro do quartel, descobre o crime, você é preso, você, se couber, né, você é excluído das Forças Armadas, ou perde o posto, ou a patente, dependendo do cargo, você é condenado em rua. Para por aí? Não para por aí. Se por esse crime ele oferiu lucros, bens, esses bens é perdido em favor da fazenda pública. Eu comprei, fui excluído mesmo, mas na minha conta tem 10 milhões de reais. Se o Estado, se o braço do Estado conseguir te alcançar lá, você vai perder os 10 milhões, você vai perder aquela casa, mansão chique. Professor, mas se eu tiver uma só casa, eu não vou perder? Depende da situação. Você pode ser obrigado a vender uma casa, comprar outra menor e com o restante vir para a fazenda pública. Mas o que você perde em favor da fazenda pública? Você resolve lá dentro do quartel criar uma máquina de fazer moeda, por exemplo. Ou cria uma arma, uma bomba atômica, alguma coisa assim. Se esse objeto que você criou, esse objeto que você estava portando, esse objeto que você estava usando para praticar o crime, mesmo ele sendo seu, entre aspas, se você for condenado, você perde esses objetos em favor da fazenda pública. Então, qual que é o efeito da condenação? Primeiro, reparar o dano. Segundo, a perca dos instrumentos, do produto ou do valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática do crime. Objeto ilícito, você perde os objetos ilícitos e perde, vou colocar aqui objetos ilícitos, e perde também seu lucro. E só para terminar aqui, nem mais importante, só para falar o seguinte: os crimes militares os crimes militares são crime de ação pública incondicionada. Se é pública e incondicionada, quem que é o autor da ação penal? Pensa rápido aí. Ministério Público da Justiça Militar. Ministério Público. Às vezes no Estado não tem um militar, mas é um Ministério Público. Então, toda ação penal, ela é pública e incondicionada. Professor, mas se for um crime de ação privada, se ele for um crime militar, ele vai ser crime de ação pública incondicionada.
Por que eu estou falando? Porque, de novo, 2018 para cá, todos os crimes da legislação penal que você conhece, ele pode ser um crime militar. Injúria é um crime de ação privada, não é? Só que se for um crime militar, ele passa a ser pública e incondicionada. E na condição de pública e incondicionada, quem que é o autor da ação? O Ministério Público. Então, todos os crimes militares, o de ação privada, que é mediante queixa, ação pública incondicionada, mediante representação, não existe nos crimes militares. Os crimes militares é de ação pública incondicionada. E o autor da ação penal, o único que pode propor essa ação, ou a denúncia, é o Ministério Público. Existem situações peculiares que dependem de requisição. Qual que depende de requisição? Só para nós terminar e fechar. Depende de requisição. Contra o presidente da República. Quase. A injúria que depende de requisição contra o Ministério Público é um crime comum. Se for um crime militar, não depende de requisição. Só na justiça comum, que depende da requisição do ministro da Justiça. Aqui não. Depende de requisição, de modo geral, os crimes contra a segurança externa do país, que é aqueles primeiros crimes da parte especial, do 136 até o 141. Esses dependem de requisição. Se o autor for militar, depende da requisição. O nosso código vai falar do ministro da Força. É porque antigamente nós tínhamos Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica, Ministério do Exército, Marinha e Aeronáutica. Agora nós só temos o Ministério da Justiça, que engloba todos esses aí. Então, os crimes do artigo 136 até o 141, a ação penal ela vai depender de requisição do ministro da Justiça, não. Opa, aquela hora eu falei da Justiça, ministro da Defesa. Defesa, que engloba as três forças, ministro da Defesa. Existe o artigo 141, que eu falei dele aqui anteriormente, quando existe. O 141 é entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil, né, com outro país. Quando o agente, lá em cima, fala do 136, quando for militar, do 136 ao 141. Mas no 141, quando o agente for agente civil, e não houver coautor militar, depende do ministro da Justiça. E eu termino por aqui fazendo só uma revisão. Justiça. Olha só. Ação pública, pública incondicionada, ação penal. Eu coloquei ação pública aqui, mas era para colocar ação penal aqui, tá, pessoal? Ação penal, ela é pública incondicionada. Se ela é pública incondicionada, não depende de representação, não depende de queixa. Ela é pública incondicionada. Se ela é pública incondicionada, o autor da ação penal é o Ministério Público. Mas nos casos previstos no artigo 146 ao 141, vai depender da requisição do ministro da Defesa. E no caso do artigo 141, quer fazer tratativas de guerra entre o Brasil e outro país, se o agente for civil e não tiver coautor militar, depende da requisição do ministro da Justiça. E eu termino por aqui. Nós falamos das penas acessórias, do efeito da condenação e da ação penal.
Tchau, obrigado. Até a próxima.